Muito boa tarde, irmãos e irmãs e demais presentes. É uma bênção e também uma grande responsabilidade subir ao púlpito para anunciar a palavra do Senhor, não é? E realmente espero que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que eu creio ser da vontade dEle hoje, ser a nossa meditação. Então, estamos em plena época da Páscoa, assim chamada, e hoje também na cristandade se fala ser o Domingo de Ramos, não é isso? Domingo de Ramos. E eu gostava que virássemos então, abríssemos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, e lêssemos 5 versículos, do verso 7 ao 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versos 7 a 11. E trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e os que os seguiam clamavam: Hosanna ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Hoje queria pensar um pouco sobre a constituição desta multidão. Os seguidores de Jesus. Numas ocasiões mais, noutras ocasiões menos, mas sabíamos ser muitos aqueles que seguiam a Jesus, não é? Milhares. Podemos depreender isso, pelo menos das duas multiplicações que o Senhor fez, porque beneficiou milhares de pessoas. Portanto, não me acredito nada que todos os dias, durante o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, ele fosse acompanhado e seguido por uma grande multidão. Porque é que esta multidão seguia Jesus? Ele tinha um discurso inovador, não é? Falava com autoridade, segundo aquilo que relatam também as conclusões da própria multidão. Uns seriam curiosos espirituais, porque de tempos em tempos levantar-se-iam líderes religiosos com ideias diferentes. Outros seguiam ao Senhor por causa dos seus milagres, não é? Não é todos os dias que se vêem milagres, coxos, cegos, ressurreições, a serem transformados, portanto, os coxos a andar, os cegos a ver, os mortos a serem ressuscitados, quer dizer, não era propriamente o dia-a-dia naquela altura. Outros seguiam ao Senhor pelo pão, não é? Acabamos de falar, pelo menos, das duas multiplicações que o Senhor fez. E outros, misturados nesta multidão ali à entrada de Jerusalém, aguardavam e pensavam que Jesus era finalmente o libertador de Israel. Acreditamos que o jugo romano, portanto, os romanos estavam a ocupar a Judeia há 90 e tal anos, 96 anos, por aquilo que a história diz. E eles estavam fartos e cansados de ser escravizados por Roma e de ter perdido a sua identidade própria. Mas muitos também, de certeza, que ali estavam, no meio desta multidão, a dizer Hosanna, Hosanna, Hosanna ao Rei,
bendito o que vem em nome do Senhor, estariam ali com o propósito certo. E esta hosana, traduzido é: salva-nos, Senhor, tu que vives nas alturas. E quase certeza que haviam muitos ali que tinham Jesus como o Messias prometido. E finalmente tinha chegado aquele que se falava tanto no Velho Testamento, em tantas profecias, e que acabariam por se cumprir na pessoa deste Jesus. Sabemos que muitos eram aqueles que tinham uma intimidade própria com Jesus, aqueles que se dispunham a segui-lo, a ajudá-lo no seu ministério. Vemos, por exemplo, uma altura em que ele enviou 70 dos seus discípulos, portanto seriam muitos mais, aquele grupo alargado de seguidores. Além desses 70 discípulos, nós conhecemos uma dúzia daqueles que ele escolheu. Dentro dessa dúzia haviam 3 mais particulares, João, Pedro e Tiago, e dentro destes 3, quem ele tinha um gosto especial era na pessoa de João. E conhecemos a pessoa de João, o discípulo amado. Muitos e muitos conheciam Jesus, mas Jesus, só ele conhecia aqueles que o seguiam com o coração e a motivação certas. E viam nele o Filho de Deus, o Messias prometido. E hoje, aqui, agora, 13 de abril de 2025, porque seguimos a este Deus, porque conhecemos este Deus. Muitos conhecem a Deus pela tradição dos seus pais, não é? Foram ensinados na tradição católica romana e foi aí e por essa via que chegaram ao conhecimento de Deus e de Jesus. Outros leem, têm muito interesse na literatura cristã acerca destes assuntos espirituais e assim começaram a formar uma ideia de Jesus e da pessoa de Deus. São também muitos os documentários, e então agora nesta época não é difícil encontrar documentários acerca da pessoa e da vida de Jesus. As próprias redes sociais são uma fonte de informação acerca de Deus. Importa saber com que qualidade, mas está lá a informação no nosso telemóvel. Eu deixei o meu de propósito no carro para ele não tocar a meio. Sabemos que podemos pesquisar em segundos muita coisa acerca da pessoa de Deus. Filmes, neste momento está a ser projetado, está em, qual é o termo, em exibição, O Rei dos Reis, não é? Há meia dúzia de dias, 2, 3 semanas, que é um filme de animação acerca da pessoa de Jesus. Portanto, não há falta de informação acerca da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus em particular. Mas será que Deus reconhece estas pessoas que têm um conhecimento teórico, superficial, herdado, como disse, pela tradição que receberam? Será que Deus reconhece estas pessoas como seus filhos? Podemos conhecer, portanto, a Deus desta forma intelectual, de ouvir falar dele, até de
assistirmos regularmente à igreja, não é? E vamos acumulando informação acerca da pessoa de Deus e de Jesus. Mas esse tipo de conhecimento não traz consigo o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Ele e a salvação da nossa alma. Não é suficiente conhecer a Deus. É preciso que Ele nos reconheça. E para isso, só o assumir da nossa condição de pecadores, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que somos, acompanhado de arrependimento sincero e confissão dos nossos pecados, e outra confissão que devemos fazer de que Jesus foi morto em nosso lugar. Isso sim nos faz conhecidos de Deus, família de Deus. E é nisto que consiste a verdadeira Páscoa, não é? O sentido da Páscoa não foi uma infelicidade para um profeta que tinha boas ideias, não foi um fim prematuro de um jovem de 33 anos que dizia ser filho de Deus e que reuniu à volta dele tantos e tantos seguidores e fez bem a tanta gente. Não, nós, cristãos, não acreditamos que é somente isso, não é? Jesus foi a consumação de Deus para um plano salvador para todo aquele que nele quiser crer. E esta oportunidade ainda está em aberto. Hoje, todo aquele que não conhece a Deus de forma pessoal pode, confessando o seu pecado, reconhecendo a sua necessidade de Deus, aceitar a morte substitutiva de Deus, de Jesus em seu lugar, e assim ser tornado família de Deus. No outro dia li uma frase que me chocou. Era do nosso irmão, tem a impressão que é A.W. Tozer, que dizia assim: nós somos assassinos de Deus. Nós fomos assassinos de Deus. Eu estava a ler isto até com a minha esposa, e a minha esposa pulou da cadeira e disse: eu uma assassina, nós assassinos. Mas é verdade. Fomos nós que matamos o Senhor. Ele teve que morrer por nossa causa. Não estávamos lá, não é? Não estávamos lá, nascemos 2000 e tal anos. Mas a sua morte teve que acontecer por nossa causa, pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia, pela desordem que nós criamos na nossa relação com Deus. Portanto, eu ainda não interiorizei muito bem isso, mas fui eu que matei a pessoa de Jesus também. Isto é muito forte, mas só chegando a esta conclusão é que podemos ir à presença do Senhor, confessar o nosso pecado, aceitar a morte do Senhor como em nosso lugar e assim receber, como está escrito, o perdão dos pecados e a vida eterna. E esta porta ainda está aberta hoje. Jesus morto por nossa causa, mas ressuscitado, não é? Aleluia! E é isso que mais uma vez, durante esta semana e particularmente no domingo, nós vamos celebrar, a ressurreição do Senhor. Depois de fazermos este passo, temos que começar a caminhada com Jesus, a vida cristã. E ele diz-nos em Mateus 7, 21 a 27, que não basta conhecer Deus, mas é preciso demonstrar isso por uma atitude de obediência. Não basta ouvir a palavra, é preciso cumpri-la. Vamos ver o que é que Jesus diz nesta passagem. Também no mesmo Evangelho, capítulo 5, versos 21 a 27,
Conhecem a passagem tão bem como eu, ou melhor, não vamos comentá-la, praticamente vamos só passar por ela em voz alta. O Senhor Jesus estava a alertar aqueles que o ouviam para o aparecimento de falsos mestres, não é? Falsos pregadores da palavra. E depois disse no verso 20, a árvore conhece pelos seus frutos. Portanto, desconfiem se os frutos são muito bons à nossa aparência, mas a árvore está deteriorada na sua origem. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Não expulsamos demónios em Teu nome? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, deram contra aquela casa, contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Portanto, muitos vão ouvir de Deus, nunca vos conheci. Portanto, cá está o grupo de pessoas que pensa que o conhecimento que tem de Deus é suficiente para ser salvo. Não é. Temos que ter uma experiência pessoal, salvadora, com a pessoa de Jesus. E isso reflete-se na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e cumprir a sua palavra. Portanto, aqueles que dizem que são seguidores de Cristo, que o conhecem, que um dia tiveram um relacionamento pessoal com Ele, mas não fazem a vontade de Deus, ou não cumprem a sua palavra, é de duvidar da qualidade da sua relação com Deus e do seu conhecimento de Deus. Porque uma boa árvore tem que dar bons frutos. É o que o próprio Jesus está aqui a dizer. E até é bom que isto aconteça, porque se estamos alicerçados na rocha, não é? Podem vir chuvas, ventos, rios e a nossa casa não vai cair. Porquê? Porque está alicerçada na fidelidade e na pessoa do nosso Deus. Aqui está também a diferença entre aqueles que creem e conhecem a Deus de forma verdadeira e profunda e entre aqueles que têm um conhecimento superficial, teórico, intelectual das coisas espirituais e de Deus. Porque vem um divórcio, vem uma morte de alguém querido, vem um desemprego, vem uma doença oncológica. As reações são diferentes entre um filho de Deus e aquele que se diz filho de Deus. O filho de Deus aceita aquilo que o Senhor permite na sua vida, acredita que é para seu bem e confia na libertação que o Senhor vai acabar por dar. E é isto em que nós acreditamos, que podem vir chuvas, ventos, rios, mas se estamos firmes na rocha, a nossa casa não vai cair. Hoje também somos desafiados por Oséias 6, 3 e 6, a aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Posso ler, se quiserem ir lá, sintam-se à vontade. Oséias 6, versículo
3 e 6, e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como alva será a sua saída, Ele nos virá como chuva seródia que reda a terra. Verso 6, pois eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor é uma pessoa que aprecia ser conhecido, que gosta de se manifestar, de se revelar, e que nós desenvolvemos este querer, este desejar mais e mais conhecê-lo e aprofundar, portanto, a nossa relação e o nosso conhecimento de Deus. Enoque fez isso. Está escrito na palavra, pouca coisa acerca da vida de Enoque, mas uma característica importantíssima: Enoque andou com Deus. Noé, sabemos da história um bocadinho mais comprida, Noé andou com Deus. Moisés falava com Deus como se falam entre amigos. Abraão foi considerado, foi chamado o amigo de Deus. Jó, no fim da sua experiência tremenda com Deus, vocês conhecem a história, o que é que disse? De início, eu ouvia falar de Deus, mas depois do que eu passei contigo, agora te veem os meus olhos. Isto quer dizer, agora eu sei o que é que Deus é. E realmente experimentou na sua vida tanto o mau, entre aspas, como o bom. E saiu vitorioso depois desta grande prova. E se ele teve a paciência, a tolerância, a capacidade de aguardar a libertação do Senhor perante tantas e tantas catástrofes na sua vida, nós também temos a mesma capacidade, porque Deus é o mesmo e a fidelidade do Senhor é para sempre. Como é que nós podemos aprofundar mais e mais a nossa relação com Deus? Não vou dizer nada de novo, só vou relembrar aquilo que resulta por experiência daqueles que investem tempo na presença do Senhor. Então, uma das coisas que acontece quando oramos mais é exatamente isto. O nosso conhecimento do Senhor vai aumentando. E a importância que Ele deu à oração. O próprio Jesus, não é? Vemos tantas vezes a orar, de joelhos, na presença do Pai. Ele que não precisava, entre aspas. Mas se Ele precisou, imaginem nós, quanto é que precisamos de entrar mais e mais na presença do Senhor. Não somente com pedidos, mas com louvores e adoração. E também com silêncio. Muitas das vezes ocupamos o nosso tempo devocional a falar. A oração é também um tempo de ficar quieto e silencioso e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos transmitir. No quarto, porta fechada, de preferência de joelhos. É um hábito que não temos, eu pelo menos não tenho hábito, mas quando nos ajoelhamos perante alguém, é porque lhe reconhecemos valor, importância, e não temos problema algum em venerá-lo, em obedecê-lo, não é? E é este tipo de atitude que devemos ter. Quantas vezes o Senhor de joelhos orava ao Pai, e tantos homens, até descritos na própria palavra. Até porque, ainda disse isto há alguns dias, nós muitas das vezes oramos de forma confortável demais, não é? Oramos no sofá, oramos às vezes na cama, oramos às vezes na secretária, oramos às vezes Imaginem ter uma conversa com alguém importante
E a meio da conversa, o que é que pensam do lado de lá? Oh, amigo, está a ouvir? Então, mas vamos acabar a conversa? Ou então continuamos noutra altura, quando não tiver tanto sono, não é? E é importante nós sabermos que estamos na presença do Rei dos Reis. Não é? Se às vezes vulgarizamos um pouco o nosso tempo devocional e isso não nos acrescenta. Por outro lado, somos prejudicados com isso. E a bênção é menor do que o tempo em que com qualidade estamos na presença do Senhor. Também precisamos de estudar mais. Não é somente ler, não é somente ouvir. Agora o nosso hábito de, às vezes, substituir um tempo próprio para estudo e pesquisa na palavra por ouvir aquilo que é válido e que muitos publicam. Mas isso não substitui o abrirmos a nossa palavra, o tomarmos notas, o compararmos livros, a pesquisa mesmo até que nós fazemos nas nossas atividades profissionais, também devemos ganhar o hábito de fazer isso na nossa atividade espiritual, porque vamos ganhar quando fizermos isso. Também, contrariamente àquilo que vemos ser os nossos dias, ganhamos profundidade na nossa relação com Deus quando assistimos na nossa igreja local. É importante. A igreja local foi uma invenção, entre aspas, de Deus. Ele quis que nós nos reuníssemos, quis que nós partilhássemos as nossas dores, as nossas ideias, as nossas alegrias, recebêssemos na nossa igreja ensino, encorajamento, e é isso que nós devemos não somente receber, mas também dar quando vimos à nossa igreja local. Há um pensamento cada vez mais enraizado, que no inglês se diz believing but not belonging. O que é que isto quer dizer? Crendo, mas não pertencendo. Isto é, eu posso crer à minha maneira e ficar em casa. Eu não escuso de ir à igreja, escuso de pertencer a uma comunidade, escuso de me envolver, escuso de desenvolver as minhas capacidades. Eu sei fazer isto, sei fazer aquilo, mas não é? Aqueles cristãos isolados, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor chamou para, de uma forma coletiva e em grupo, darmos conhecimento da salvação que ainda existe em Cristo, seu Filho. Portanto, devemos pugnar, devemos fazer um esforço, às vezes com sacrifício, mas estarmos na nossa igreja local. É assim que o Senhor idealizou. E devemos obedecer mais também. Estou a terminar descobrindo, porque é obedecendo mais àquilo que nós sabemos de cor, que descobrimos como é que Deus é e como é que Deus faz as coisas, como é que Deus trabalha, não é? Daí também a necessidade de ler e de estudar e de pesquisar, de ver como é que o Senhor funcionou nos homens e nas mulheres do Velho Testamento. Como é que o Senhor funcionou nos homens e nas mulheres do Novo Testamento? O Senhor é o mesmo. E quantas lições nós podemos apreender da vida daqueles que nos antecederam? Porque tiveram os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, as mesmas lutas. Nós hoje podemos ter outros nomes para as mesmas coisas, mas os nossos irmãos e irmãs do Velho Testamento, da Antiguidade, tiveram as mesmas lutas e dificuldades e problemas que nós. Como é que eles reagiram? Temos que ir lá ver. Como é que eles caíram? Vamos lá ver. Como é que eles se levantaram? Vamos lá ver. Não é? Portanto, o que está escrito é para nosso ensino, não é para
somar informação, mas é para depois ser mais fácil, conhecendo Deus, aplicá-lo ao dia-a-dia das nossas vidas. Não é só ao domingo, não é só nos cultos de semana, aqui na igreja, é para aplicar em cada dia, em cada atividade mais secular, seja na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso emprego, devemos aí aplicar a palavra do Senhor e devemos obedecer àquilo que já nos foi revelado, àquilo que já chegamos, como está escrito também na palavra. Assim será mais fácil conhecer a vontade do Senhor para nós, porque à medida que conhecemos a pessoa do Senhor, temos mais intimidade com Ele, mais cumplicidade, mais proximidade. É mais fácil conhecer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Isso passa-se numa relação entre duas pessoas. Sabem disso, não é? Às vezes chegamos a casa e só pelo tom de voz, só pela maneira como abrimos a porta, só pela maneira como arrastamos a mesa ou a cadeira para nos sentarmos para jantar, o que é que diz a nossa mulher? Olha lá, o que é que aconteceu? É verdade ou não é? Porquê? Porque ela conhece nos nossos olhos, na nossa reação, no nosso tom de voz, que não vimos bem. Aconteceu qualquer coisa. Mas para isso é preciso conhecermos-nos mutuamente. E isso só acontece com passar tempo, ser íntimo e cúmplice, numa vivência diária. E é isso que também a nível espiritual o Senhor quer desenvolver connosco. Se fizermos isto tudo, se conhecermos mais e mais a pessoa do Senhor e a sua vontade, um dia vamos ouvir aquela voz que nos reconhece como suas ovelhas e como nos identifica a cada um pelo nosso nome. Há até uma palavra que diz que o nosso nome está escrito nas suas mãos. E um dia, se realmente somos dele, vamos ter a felicidade, sem o merecer, mas pela graça e misericórdia do Senhor, de ouvir o Jesus, o pastor das nossas almas, dizer: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. É isso que eu desejo que cada um de nós hoje possa ouvir quando chegar à eternidade e à presença do Senhor. Que assim seja. Amém.